Bom dia, caros alunos do SOS Sesc Vestibulares. Meu muito bom dia. Mais uma aula, mais um momento prazeroso com o Papai Noel da Física. Hoje falando sobre associação de capacitores. Na verdade, a gente está dando continuação ao conteúdo visto na aula anterior. Correto? Bem, a gente tem três modos, três maneiras de associar capacitores. Colocando-os em série, colocando-os em paralelo e fazendo a associação mista ou simétrica desses capacitores. Capacitores que também são chamados de condensadores. Então, a primeira associação que nós temos, que a gente vai trabalhar, é a associação em série. Ora, vamos tomar como exemplo três capacitores de capacidades C1, C2 e C3. São as capacidades desses capacitores. Cada capacitor desse está submetido a uma DDP, diferença de potencial, o 1, o 2 e o 3. E, consequentemente, cada capacitor desse armazena sua carga, Q1, Q2 e Q3. Ora, o objetivo é substituir esses três capacitores que estão ligados seguidamente. Por quê? Porque estão em série. A armadura negativa de um está ligada à armadura positiva do outro. Aí eu digo que eles estão em série. Ora, a gente vai substituir toda essa associação de capacitores por um único capacitor chamado de capacitor equivalente. O capacitor equivalente é aquele que substitui toda a associação. Então, ele armazena a sua carga, que eu vou chamar de Qzão, tem sua capacidade equivalente, CEQ, chama-se capacidade equivalente, e está submetido a uma DDP total, U. U é a DDP total do capacitor equivalente. Bem, quais são as características desse capacitor equivalente? A primeira característica é em relação à carga. Numa associação de capacitores em série, a carga é constante. Ou seja, Q1 é igual a Q2 é igual a Q3, que por sua vez é igual à carga Qzão do capacitor equivalente. Então não esqueça, turma, numa associação de capacitores em série, a carga é a mesma. Se a carga do primeiro capacitor for 20 microcoulomb, a carga de cada um dos outros capacitores, inclusive do capacitor equivalente, também serão 20 microcoulomb. Característica 2. A DDP do capacitor equivalente, o U do capacitor equivalente, é igual à soma das DDPs dos capacitores associados. Então, U é igual a U1, mais o 2, mais o 3, mais o 4, etc, etc, etc. Então, já vimos duas características. Numa associação em série de capacitores, o que acontece com a carga, turma? É constante, é igual. O que acontece com a DDP do capacitor equivalente? É a soma das demais DDPs dos capacitores associados. A terceira e última característica do capacitor equivalente é em relação à sua capacidade equivalente. Como é que eu determino a capacidade equivalente numa associação de capacitores em série? Ora, o inverso da capacidade equivalente é a soma dos inversos
das capacidades dos capacitores associados. Traduzindo, numa fórmula matemática, 1 sobre C é que 1 sobre a capacidade equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 mais etc, etc. É dessa forma que se determina a capacidade equivalente para uma associação de capacitores em série. Correto? Ora, o segundo tipo, tá, de associação de capacitores é a associação em paralelo. Ora, primeiro, como é que você identifica uma associação de capacitores em paralelo? É quando os capacitores estiverem entre os mesmos terminais, A e B, por exemplo, mas em fios diferentes. Aí eles estão em paralelo. O terminal de entrada é o mesmo, assim como o terminal de saída é o mesmo para todos os capacitores. E eles estão ligados em fios diferentes. Mas bem, para os 3 capacitores em paralelo, tá? Cada capacitor tem sua capacidade C1, C2, C3, armazena sua carga Q1, Q2 e Q3 e está submetido a uma DDP, o 1, o 2 e o 3. O objetivo é substituir toda essa associação de capacitores por um único capacitor chamado de capacitor equivalente. Então, o que esses 3 fazem juntos, o capacitor equivalente faz sozinho. Mas quem são as características do capacitor equivalente para uma associação em paralelo de capacitores? Primeira característica: a carga do capacitor equivalente é a soma das cargas dos capacitores associados. Então, Qzão é igual a Q1 mais Q2 mais Q3 e etc, etc, etc. Agora, como os terminais são os mesmos, a DDP é a mesma, é a segunda característica. Então, U é igual ao 1, o 2, o 3 e etc. Se a DDP do capacitor equivalente for 100 volts, a DDP de cada capacitor associado também serão 100 volts. Então, numa associação em paralelo, a DDP é constante. A carga total é a soma das cargas. E a terceira e última característica é em relação à sua capacidade equivalente. Toda vez que tu tiveres uma associação de capacitores em paralelo, a capacidade equivalente, C é Q, é igual à soma das capacidades dos capacitores associados. Então, C é Q, que é a capacidade equivalente, é igual a C1 mais C2 mais C3 e etc. Tá? Essas são as características para a associação de capacitores em paralelo. A terceira e última característica é para a associação mista ou simétrica de capacitores. É o terceiro tipo de associação de capacitores. A associação mista ou simétrica. Pela própria etimologia da palavra, mista significa misturar. Não é? Então, o que é uma associação mista de capacitores? É toda associação onde encontramos capacitores associados em série e em paralelo. Então, quando tu tiveres capacitores em série e em paralelo, juntos, numa mesma associação, então nós teremos a associação mista ou simétrica. Ok? Uma observação importante. Para determinarmos a capacitância equivalente de uma associação de capacitores ligados nesse tipo de associação, ou seja, na associação mista,
devemos resolver, primeiramente, isso é importante, a associação em série, para, em seguida, resolver a associação em paralelo. Não esqueça, é uma dica super importante. Dica especial do Papai Noel da física. Bem, eu quero destacar para vocês duas propriedades importantíssimas para uma associação de capacitores em série. Toda vez que tu tiveres capacitores em série e que sejam de capacidades iguais, tu tem uma propriedade. Se as capacidades forem diferentes, tu tem outra propriedade. Então, vamos à primeira. Propriedade 1. Para dois capacitores associados em série. Somente dois em série. Tu pode utilizar a fórmula geral, 1 sobre capacidade equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2? Pode. Só que é muito mais rápido se tu tiveres dois capacitores em série, você determinar a capacidade equivalente fazendo o produto das capacidades e dividindo pela soma. Como é que fica a fórmula matemática, professor Noel? Ora, C é que é a capacidade equivalente, é igual a C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Correto? Beleza? Propriedade 2. Para associação em série. Para N capacitores de capacidades iguais associados em série, como é que eu determino a capacidade equivalente? C é que é a capacidade equivalente. Você pega o valor da capacidade, Czão, que é o valor da capacidade de todos eles, já que são iguais, e divide pelo número de capacitores, N. Então, C é que é igual a C sobre N. N é o número de capacitores. C é o valor da capacidade. Atentem bem. Só quando as capacidades dos capacitores associados em série forem iguais. Correto? Ora, para a associação em paralelo, eu destaco uma propriedade. Para N capacitores de capacidades iguais associados em paralelo, como é que eu faço para determinar a capacidade equivalente? Ora, a capacidade equivalente, numa associação de capacitores em paralelo de capacidades iguais, tu pegas o número de capacitores e multiplica pelo valor da capacidade. Então, C é que é igual a N vezes C, onde N é o número de capacitores, C é o valor da capacidade. Entendido? Bacana? Essa é a fórmula matemática. E para fecharmos a aula de hoje, eu coloco dois exemplos, dois exercícios para vocês. A primeira questão diz assim: capacitores de capacitâncias iguais a 8 microfarad e 2 microfarads, C1, 8 microfarad, C2, 2 microfarad. São ligados em série. Determine a capacitância equivalente dessa associação, assinalando a alternativa correta. Ora, como são dois capacitores de capacidades diferentes em série, usa-se a primeira propriedade. A capacidade equivalente é o produto dividido pela soma. C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Então, fica 8 vezes 2, 16. Dividido pela soma, 8 mais 2, 10. 16 dividido por 10 dá 1,6. Então, resposta 1,6 microfarad, letra A de abóbora.
O exemplo 2, a questão 2. 3 capacitores de capacitâncias iguais a 2 microfarad, 3 microfarad e 1 microfarad são associados em paralelo. Determine a capacitância equivalente dessa associação e assinale a alternativa correta. Ora, como os capacitores estão ligados em paralelo, a capacidade equivalente é a soma das capacidades. Ou seja, 3 mais 2 mais 3 mais 1. 2 microfarad mais 3 microfarad mais 1 microfarad. Totalizando 6 microfarad. Esta é a capacidade do capacitor equivalente para uma associação em paralelo. Então, resposta letra A. É a resposta da questão 2. Então, galera, fechamos a aula de hoje sobre capacitores, né? E até a próxima aula. Não esquecendo, preserve-se, cuide da sua vida, cuide da vida da sua família, cuide das pessoas que você ama, cuide das pessoas que você gosta, as pessoas que estão ao teu redor. Use álcool gel 70%, lave bem suas mãos e só sai de casa por extrema necessidade. Um grande abraço do Papai Noel da Física.